Mas é o espiritismo, é o tratamento das doenças e o espiritismo, porque é uma sequência, é um livrinho que tem uma sequência, né? Então, estou seguindo porque se torna mais prático, né? E, então, perguntas e respostas. Aí a gente vai comentando, porque fica bem prático para a gente, para todos nós, né? E um assunto que diz tudo relacionado à nossa vivência como espírita, né, aqui na Terra. Então, são coisas que muito importantes da gente estar relembrando, né? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui são coisas que nós já vimos no centro, já estudamos, já lemos o nosso evangelho. Então, esses assuntos que nós vamos comentar, temos comentado, são todos conhecidos, né? E nunca é demais repetir, nós vamos, como o estudo do Evangelho, Livro dos Espíritos, termina e continua, volta do início, e assim vai por diante, né? Então, estou com a garganta um pouco ruim aqui. Então, olha, a pergunta para o Emmanuel, né? Ele pergunta assim: o Espiritismo pode contribuir para o tratamento das doenças? É perguntado ao Emmanuel. E ele diz: a doutrina espírita, expressando o cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo renovado, vivido, né? Não apenas descortina os panoramas radiantes da imortalidade ante o grande futuro, mas é igualmente luz para o homem, aclareando o nosso caminho. E realmente é, se quando a gente começa a estudar o Espiritismo, mesmo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, então, a mente da gente vai às coisas que para nós era um mistério, ou que nunca nós havíamos ouvido falar, sobre a imortalidade, essa coisa de vida após a morte, era uma coisa assim que ficava lá esquecida, nós nem queríamos saber. Mas na doutrina espírita ele abriu esse livro, né, essa porta para nós sabermos quem nós somos, de onde nós viemos, por que se diz que nós somos imortais, né? Então, é uma luz, é como Emmanuel falou, é uma luz na nossa vida, para nos conhecermos e podermos saber como viver aqui na Terra, né? E continua ele, olha, desse modo, o Espiritismo desempenha função específica no tratamento das doenças que assolam a humanidade. E ele é tão completo que até nessa parte da saúde psicológica, até da saúde física, porque é tudo, na realidade, a nossa saúde física, ela depende muito do nosso psicológico, de como nós vamos reagir diante da vida, porque as doenças vêm nisso, os traumas, dos traumas, do nosso, da nossa... por nós não sabermos como nos comportar, até na alimentação, não saber o que precisamos, o que é que nos faz mal, o que nos faz bem. Então, tudo vem do nosso comportamento, da nossa forma de pensar. Daí, nós criamos aquele corpo, né? Se nós temos o cuidado de prestar bem atenção às nossas necessidades, o que é que nos faz mal, o que nos faz bem, e realmente absorvemos aquilo que vai nos beneficiar, então nós estamos no caminho certo, nós vamos ter um corpo saudável, né? Então ele diz, por isso que ele fala que desempenha uma função específica no tratamento das doenças que assolam a humanidade, porque existe muito distúrbio no mundo aí que é resultado do modo de viver da pessoa. Então, por ensinar a medicina da alma. Então, ele fala que ele é um tratamento específico em relação à medicina da alma. Ele trata a alma. Enquanto os médicos da Terra tratam o corpo, né? O Espiritismo nos ensina a tratar a alma. E isso é muito bom, né? Por ensinar a medicina da alma em bases no amor construtivo e reedificante. É tão interessante, até em relação a essa questão do amor, que ele menciona também aqui como base do ensinamento da doutrina espírita, porque quando o amor é um pensamento positivo, que nos deixa viver assim de uma forma leve a nossa vida, né? Porque uma pessoa, às vezes, com problema, há pessoas que parece que não gosta, não gosta nem do mundo, né? Então, aquelas pessoas mal-humoradas, aquelas pessoas pessimistas, pessoas que veem nos outros
olha logo os defeitos, né? Então, essa pessoa, psicologicamente ou espiritualmente, ela é doente, é uma pessoa que não vai bem com ela própria, né? Nem com o mundo, né? Pessoa que só vê defeito. Então, aí o corpo absorve esse negativismo, e aí passa-se o tempo e, de repente, está ali uma doençazinha, né? Lá guardadinha no campo, né? E continua ele, nas trilhas da experiência terrena, a cada trecho, veja bem como a gente encara assim a reencarnação, aqui, a nossa encarnação aqui, é como uma estrada realmente, há trechos, né? Há trechos que nós vamos como se fosse dirigindo um carro. A estrada está ótima, mas tem trecho que tem obstáculos, tem buracos, né? Tem desvios, né? Então, é por isso que ele fala das trilhas da experiência terrestre. A vida aqui, a nossa vida aqui na Terra é como uma estrada, uma longa estrada, a qual nós vamos percorrer, e será longa ou curta, dependendo dos nossos atos, da forma de nós pensarmos, de encararmos a vida, né? De ter um pensamento positivo e para poder enfrentar com bastante coragem, sem medo, né? Então, a cada trecho, surpreendemos desequilíbrios a se exprimirem por doenças individuais ou coletivas. Então, ao longo da nossa vida, de repente, nós, de acordo com o que nós estamos vivendo, a forma de viver, nós vamos parar de repente, e nós olhamos, estamos doentes, uma doença apareceu de repente. Para nós é de repente, mas ela já estava em processo, já maturando ali. Foi algum momento na nossa vida, como eu falei há pouco tempo, que nós nos desequilibramos de uma forma tão intensa, como, por exemplo, quando nós temos assim uma raiva, uma mágoa. É terrível essa mágoa, ela fica ali. E sabe lá Deus que tipo de enfermidade, por exemplo, como o câncer, vai surgindo, vai minando o organismo ali. E as células, elas estão sob o nosso comando. Nós comandamos o nosso corpo. É porque a gente nós não prestamos atenção a isso. Então, nosso corpo é aquilo que nós pensamos, que nós queremos fazer dele, e de acordo com a forma que a gente olha a nossa vida, ao nosso redor, tudo depende de tudo, né? E basta um pensamento muito negativo a longo prazo ali, é como eu falei, vai minando, as células vão recebendo aquela energia negativa e elas é como um soldadinho que estão ali trabalhando a nosso favor, mas se a gente lança algo ruim em relação ao nosso corpo esse que é formado por milhares de células, então elas se ressentem e ali vai se tornando, vai aparecendo uma doençazinha silenciosa e mais na frente nós vamos nos deparar com algo bastante sério. Inclusive, ele fala, olha, nós surpreendemos desequilíbrios a se exprimir por doenças individuais ou coletiva. No caso de ser doença coletiva, é um exemplo, é esse agora que nós estamos vivendo, né? Foi um problema de saúde, sabe lá Deus por que isso nos aconteceu. Tinha que acontecer, todo mundo tinha que acontecer isso mesmo. Sempre se fala, a humanidade estava precisando, né? Mas nós falamos isso, mas Deus é que sabe o porquê nós estamos passando isso, por que tanto sofrimento nosso, porque esse isolamento, ele nos tira do roteiro que a gente ia, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, das nossas coisinhas que costumamos fazer, e de repente nós pensamos, puxa vida, por que que eu estou, será que eu mereço estar passando por esse isolamento, né? Nós questionamos isso, mas Deus sabe por quê. Primeiro, no nosso caso aqui, podemos pensar em termos de nos proteger do vírus, né? Mas há muita coisa por trás disso que só a espiritualidade sabe muito mais do que nós, né? Só sabe mais do que nós, né? E ele pergunta, existe uma patologia, ou seja, existe uma doença da alma? É perguntado a Emmanuel. E ele fala o seguinte, a mágoa, por exemplo, é uma. Os ressentimentos, os desesperos, quando nós nos desesperamos com alguma coisa, os medos também de enfrentarmos a vida, medo que algo
algo ruim nos aconteça com alguém da nossa família, da nossa amizade, atritos, irritações, existem atritos e irritações que às vezes atingem a pessoa por resto da vida, porque de um atrito com alguém, ou com a família, ou com alguém de fora, ou até com um desconhecido, muitas vezes pode acarretar um desastre na nossa vida, até crimes, a gente vê na sociedade isso daí. Às vezes uma briguinha de rua ali, alguém vai atrás e ali desforra, tira até a vida do outro. São coisas que aparentemente a gente acha que não é nada demais, mas na realidade acontece o pior se nós não formos espertos e prestarmos atenção, né, no nosso dia a dia. Então, ele diz que tudo isso entremeia crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos doentios, né? Então, essas coisas, esses medos, as raivas, ressentimentos, sempre se nós batermos, a humanidade batermos, sempre repetindo isso daí, levando sempre dentro de si esse tipo de pensamentos, né? Com toda certeza, não só o corpo vai sofrer com algumas doenças, né? Como também a mente. A nossa mente vai ficar marcada, vai ficar desvirtuada. É o espírito que está ali comandando. Então, ele está recebendo, está sendo bombardeado por nós próprios, pelos nossos atos, né? Então, podemos sofrer um problema até de ordem mental, psicológica. Tem pessoas que precisam ir para psiquiatra, e quando, ainda bem quando vai, hoje em dia não tem mais esse preconceito, né? Mas é bom a pessoa que tem alguns problemas, depressões da vida, os medos, as ansiedades, tudo são coisas que, se nós não tivermos assim cuidado com as nossas preocupações, fica tudo guardadinho ali na caixinha. Um dia a coisa explode, né? E é uma tristeza isso daí. Aí combina, como ele diz, em processos doentios, né? Então, no corpo e na alma, quando não se converte em loucura, e ele diz ainda mais, e isso quando não se converte em loucura, porque tem gente que passam por sofrimentos tão grandes na vida que não suportam e terminam realmente adoecendo de uma forma bastante intensa a nível emocional. Então, por isso que nós precisamos ter muito cuidado com todo esse tipo de coisa, esses sentimentos que hoje nós vivemos numa sociedade muito, podemos dizer, que em parte violenta, né? Muita coisa imprevista, desde a violência entre as pessoas, como os fatos da própria natureza, porque o homem mexeu com a natureza, destruiu, e o que acontece? Então, ele próprio está sendo vítima dos seus desmantelo em relação à natureza. Então, tudo isso vai nos trazer um sentimento de medo, de saber haver interrogação e o nosso futuro. A Terra está acontecendo isso. Tem lugares aqui no Brasil, como no Sul, que há muitos anos atrás nós nunca ouvimos falar de grandes vendavais, de ciclones. Esse ano já aconteceu lá no sul e tem acontecido devastações naquela área toda, né? Então, são coisas provocadas, quem sabe, pelo próprio comportamento da humanidade, né? Destruir matas, os animais são caçados, muitas bichinhos já estão desaparecidos, não tem mais a continuidade. Então, é uma coisa realmente provocada por quem? Pela própria humanidade. Não foi Deus que veio mexer com isso. Fomos nós mesmos, quer dizer, nós humanos, né? E por que acontece? Ali é perguntado. Porque milhões de criaturas, né, repostas no lar, ou seja, que foram recolocadas novamente no lar, voltaram para a Terra, constituíram um lar, recapitulam amargosas e graves experiências junto àqueles que atormentaram no passado, ou que eles foram implacáveis verdugos. E ainda tem mais, ele é perguntado por que esses sofrimentos todos que nós passamos. E ele fala, pela grande parte da humanidade, nós voltamos para a Terra e somos recolocados em um lar,
e juntamente com aqueles que nós ombreamos no passado, em outra vida. E o que acontece? Em outras vidas, provavelmente, grande parte de nós entramos em atritos terríveis. Às vezes, destruímos pessoas, levamos ao suicídio, separamos pessoas, fizemos N coisas e teremos que uma hora que voltar. Outros, não, eu estou falando em termos como tratado aqui em relação às doenças, nós estamos falando em termos relacionados às doenças, entendeu? Porque existem as coisas boas também, mas como o tema é relacionado às doenças, né, espirituais, então nós estamos direcionando o nosso comentário nesse sentido, porque voltamos por muitas coisas boas também, para reaver e reatar laços, né? Reencontrar pessoas, né? Reconstruir, levar o progresso à Terra, tudo isso, cada um de nós, independente de tudo, nós vamos trazer ao mesmo tempo, apesar dos desgastes que a humanidade provoca no nosso orbe, nós vamos trazer progresso para a Terra. Cada um de nós nem observamos isso, mas nós fazemos parte desse crescimento, dessa humanidade, né? Desse progresso humano. Então, e ele fala aqui, aqueles que voltamos, né? Voltam àqueles que atormentaram no passado, aqueles foram os implacáveis verdugos. Então, muitas vezes nós temos no lar, em alguns lares, né? Posicionamentos de familiares que são verdadeiros verdugos, como na literatura espírita, nos livros que o Chico psicografou ao longo da vida dele, a quantidade de casos relatados pelos espíritos, tem livro como aquele, acho que não sei se é Encontro Marcado, não. Tem livros dele que são espíritos diversos, né? Então nós vemos muitas histórias, muitas narrativas, mostrando essa questão, essa dificuldade que nós enfrentamos quando voltamos aqui. Voltamos muitas vezes como vítima ou como agressores, né? E voltamos por quê? Para refazer e ficar em paz aqui. Porque esse é o objetivo, né? Nos encontrarmos e acertarmos as nossas diferenças em paz. É esse o objetivo da espiritualidade de Deus. Então, convertidos em companheiros, né, que às vezes trazem o nome de paz, diz ele, e figuram-se adversários intransigentes. Então, ele está dando um exemplo. Muitas vezes, nós vemos até nas histórias, né? Na ficção nós vemos isso e vemos na realidade também. Pais realmente que não são pais, são ditadores, né? E desde as criancinhas, né? Os filhos aqui. Outros que responderam por filhos e mais se assemelham a duros algozes dos corações afetuosos. E assim mesmo o contrário, quando não são os pais, muitas vezes existem filhos que se apresentam como verdadeiros algozes em relação aos pais. Eu mesmo, na minha vida, não aqui em São Paulo, mas lá atrás, nós presenciamos muito isso daí, coisas que pareciam ficção, do pai para os filhos, né? Era uma coisa terrível. Eles já devem ter reencarnado, desencarnado, mas era um quadro grande onde o pai era um verdugo, né? Era o pai, a mãe, o filho mais velho, a irmã, a criançada. E era uma coisa que não dá nem para narrar aqui o que esse pai cometia com aquela família, e principalmente com o filho mais velho. Era terrível. E o filho era passivo. Era uma coisa, e há muitos casos, momentos que se contar, coisas que estão, com fatos que nós lemos na narrativa espírita, viu? Demonstrando o grau de ódio, né, daquele pai em relação àquele filho, principalmente. E o filho
se deixava, ele pai batia, ele só não matou porque a própria espiritualidade, muitas vezes, o tiravam, em um momento, algum menino do rapaz dormindo, ele chegava, em alguns momentos, com a faca e a mãe ou acordava, ou a filha acordava e corria, e teve relato, diz que ele teve uma hora que ninguém sabe como aconteceu, que é como se algo tivesse dado um grande soco nele, que ele caísse e salvou o filho de morrer, porque o menino dormindo não estava nem sabendo. Então, aí a gente vê como as coisas, realmente existe esse tipo de coisa. E ele, provavelmente, o pai, nem ele tinha um ódio de todos, principalmente de um. Mas essa pessoa nunca se perguntou por que, que eu sinto isso em relação ao meu filho, por que, que eu sinto isso. A pessoa assim é uma pessoa realmente doente. Como antigamente não existia tratamentos, né? Era tudo muito diferente. Eu lembro que eu era criança, mas a nossa mãe, nós todos naviam, ouvíamos, morávamos vizinhos, todo mundo conhecia, mas era cargo para a psiquiatria mesmo, e até de polícia, entendeu? Então, realmente existe isso daí. Outros que responderam por filho e mais se assemelham a duros algozes. Isso que eu falei aqui é o contrário, aqui é o caso dos filhos, que eles deram o tesouro do berço. Quantos casos de assassinato existe, até por coisa de herança, por problemas até de distúrbio, de drogas. E nós vemos nos jornais isso uma ou outra vez acontecer isso daí. Então, o espiritismo, ele nos abre assim um leque dessas possibilidades existirem nesses casos daí, a nível do passado. Nos faz parar para observar. Olha aí a prova, as respostas, né? Porque se não vier aqui dessa terra, se o problema do mal-estar, do desamor não ocorreu aqui, só pode ter sido lá atrás. Como é que alguém já nasce, até desde criancinha, já tendo medo, já tendo receio, ou tendo um amor ao contrário? Os amor também existem os amores, né? Os afetos também. Nós estamos falando das doenças, né? Mas vou sempre frisar que, por outro lado, existem também os afetos maravilhosos, as famílias, que com todas as diferenças, mas existe um clima de cooperação, de compreensão, né? Então, todos, continua ele, carregam a certidão, e outros casos, né? Outros carregam a certidão de esposos e parecem forçados em algemas duplas na pedreira do sofrimento. Isso é o caso de casais, né? Do casal que não se entende. Então, fazem-se conhecidos por titulares da parentela e exibem-se como carrascos tranquilos. Então, tem aqueles casos que aparentemente está tudo muito bem, mas a quatro paredes, como se diz aqui na Terra, né, as coisas são bem diferentes. E os resultados são pessoas com grave distúrbio psicológico, ou um ou outro, porque passam por situações constrangedoras de sofrimentos e tudo. Quando não agridem pelas palavras, fazem pelo silêncio ou indiferença. Pois é, nem precisa palavras, né? A própria indiferença já é uma agressão, né? Entre as pessoas. Imagine pessoas que não vivem na mesma casa, já é difícil. Imagina no mesmo lar, você conviver com uma pessoa que mal fala, que ignora, né, o outro, né? E isso daí é uma doença, né? É doença da alma, é considerada doença da alma. Veio de lá por esse problema, para consertar, para sarar, sanar esses distúrbios, né, de relacionamento, né, de desamor que nós um dia tivemos por outras pessoas. Então, essa doutrina ela é maravilhosa. E como classificar o abrigo doméstico? É perguntado a ele. Onde se reúnem sobre os mesmos interesses e sobre o mesmo sangue os inimigos de existências passadas.
Do ponto de vista mental, os adversários do passado reencarnado expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia que transfiguram o lar em furna, minados por raio destrutivo de azedumes e aversão. Isso acontece quando no ambiente doméstico, no lar, onde não existe o respeito, onde as pessoas se agridem, as crianças, os pais agridem a esposa na frente dos filhos, e os filhos veem e fazem a mesma coisa. Então, isso que transforma o lar naquele lugar bem propício para aqueles irmãozinhos, né, colocar mais lenha na fogueira. Então, é a sintonia, nós criamos uma sintonia no nosso lar, de paz, de amor, de respeito, ou então nessa espécie de bagunça, né? Então, atraímos esse ambiente, né? É um ambiente propício para obsessores, ou até, de certa forma, não obsessor diretamente daquelas pessoas, mas do ambiente aos quais elas vivem, do que elas construíram, a sintonia que elas criaram ali, formaram através das suas reações, do seu desrespeito, das suas agressividades, das suas indiferenças. Então, é formado um ambiente desse, ele é cheio de miasmas aí, mentais, negativo. E isso, esses irmãozinhos assim, eles chegam e ficam ali, e passam, sabe? E o que acontece? Aí vai piorar, porque aí é como se eles estivessem torcendo, não é? Vão provocar mais ainda. Então, nós vemos grandes desastres em muitos lares com relação a esse tipo de comportamento. Qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Então, pergunta, Emmanuel, qual é o papel da nossa doutrina? Porque nós mesmos, por que nós procuramos o espiritismo? Houve um dia um motivo para eu e um de vocês, todos nós, né, dizer assim, olha, eu vou lá visitar aquela casa, eu vou lá ver o que é o espiritismo. Houve, nem que seja uma curiosidade, mas um interesse, né? E, de repente, nós nos identificamos com essa filosofia, esse modo de me mostrar o que eu posso ser, ou tenha sido, ou que eu vou ser no futuro. A minha felicidade ou não. Então, é a doutrina que realmente ela abre esse leque, esse sol, né, de um futuro esclarecedor, né? Qual o papel dele diante dos conflitos familiares? Surgem por medicação providencial. Então, diz Emmanuel que o papel do espiritismo surge como uma providencial terapia, um socorro, né? Porque por melhor que a gente viva, tranquilo em nossos lares, sempre nós temos uma interrogaçãozinha dentro de nós, temos assuntos mal resolvidos, que às vezes a gente não quer falar com o pai, com a mãe, com o irmão, até consigo mesmo foge, entendeu? Então, a doutrina, ela vem para dizer, não, você pode, vamos saber o que é que aconteceu. O Livro dos Espíritos, né, a partir da questão 1, sobre Deus, nós já vamos ter noção da existência deste Pai Criador, né, que nos envolve com seu amor, com esse fluido, e que um exemplo, né, assim, que a pessoa vai se colocar e dizer, eu, cheia de defeito, ou com os meus segredos, eu tenho esse pai que eu posso confiar, eu estou imerso nesse pensamento, nessa consciência que me ama porque me criou. E aí o Espiritismo me dá essa oportunidade de descobrir esse Deus consciência, esse Deus que não é uma forma de homem, mas tudo que nós olhamos, ele está no ar, está na água, está em mim, está no meu companheiro, está no meu filho, está no meu amigo, está no meu vizinho, está em tudo, ele está em tudo, né? E nós estamos nele, só que estamos, mas muitos não percebem onde se está, entendeu? E o Espiritismo nos dá isso daí. Então, surgem por medicação providencial, educar, conhecer sua origem e de se ser espírito eterno. E ainda descobrimos mais nessa educação que o Espiritismo dá, que nós não temos um fim,
que nós somos eternos, gente. Isso é uma coisa, para mim, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, que eu fui descobrindo isso, para mim isso daí foi tudo. Bastou isso daí. Não, olha, eu sou eterno, nunca vou morrer. Mata-se o corpo, mas não o espírito, né? Essa frase que nós conhecemos, aprendemos quando adentramos a doutrina. Nós somos imorredouros, nós somos eternos, temos caminhos e caminhos. E Deus é tão bom, é tão amoroso conosco, que ele diz, olha, não deu certo dessa vez, então você vem para casa, voltamos para lá, nos refazemos, nos prometemos a nós mesmos voltar e refazer tudo. E aí nós vamos acertando as nossas diferenças, mesmo que lentamente, mas precisamos fazer alguma coisa por nós mesmos, por nós, por quem está conosco, porque a nossa volta inclui todas aquelas pessoas que fizeram parte lá no passado longínquo. O nosso filho, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa família, todos nós formamos um conglomerado de entidades que se conhecem, que se cruzaram e muitas vezes se defrontaram como se amaram. Então, o objetivo de Deus nessa eterna viagem nossa é para que todos se harmonizem com Ele, né? Porque Deus é amor, um amor maior. Então, nessas paragens, nessas paradas que nós damos, retornando à Terra, nós vamos acertando as nossas vidas. Mesmo que a gente não acerte tudo, não somos perfeitos. E Deus não exige isso de nós. Ele exige que nós possamos nos acertar devagarzinho e ser felizes, porque esse é o objetivo, né? Qual o ponto fundamental do socorro espírita nos males de origem doméstica? Qual é o ponto fundamental, né, da doutrina, né? E diz Emmanuel, é claramente na educação individual, evidenciando as reencarnações, aquilo que eu falei, evidenciando muita reencarnação, porque na reencarnação é o nosso parente, até é o estranho que nós nos encontramos, é aquele que nós achamos no trabalho profissional, na sociedade. Então, nós sentimos o papel que aquela pessoa exerce na nossa vida. Nós temos a noção do que eu fui para meu filho, o que ele foi para mim. Temos pequenas noções de tudo isso daí. E é isso que nos dá aquele sinalzinho, olha, eu acho que aconteceu isso, de bom, tem muitas de coisas boas, não estamos falando só de coisas ruins, mas estamos falando das coisas negativas como uma forma da lição da noite, né? Mas é abrangente tudo isso daí. As pessoas não estão ao nosso lado, por exemplo, vocês mesmos estão nós não estamos nas nossas vidas um do outro, né? Nosso grupo aqui, gratuitamente. Há um motivo muito profundo, né? É um encontro nosso, o reencontro de todos nós, né? Naquela casa do caminho, né? Muitos se foram no passado, mas nós estamos aqui, né? Essa educação individual, vou repetir, evidenciando a reencarnação, destaca a necessidade da tolerância mútua por terapêutica espiritual imediata, a fim de que os pontos nevrálgicos, aqueles pontos difíceis, né, do indivíduo ou do grupo, sejam definitivamente sanados. Então, todo encontro, a humanidade se encontra e reencontra grupos sociais, grupos familiares, e vamos aqui procurando sanar todas essas diferenças e construir coisas boas, sempre coisas boas, né? Às vezes um filho problemático, um marido problemático, a mulher problemática, um companheiro, um amigo, seja quem for problemático, nós precisamos achar formas, é isso que o Espiritismo nos ensina, de contornar tudo isso daí, para que nós possamos crescer juntos e na próxima reencarnação virmos mais junto ainda, já com sentimento não só de uma amizade distante, mas um sentimento muito mais elevado. É assim que a humanidade se torna fraterna, né? É como se aperfeiçoa esses encontros daí, né? Estamos já concluindo aqui.
Então, como se classifica a doutrina as pessoas difíceis da convivência ou da consanguinidade? A doutrina espírita, proclamando o entendimento fraterno por medida inadiável, né? Perante os ajustes precisos, cataloga os irmãos transviados nas fichas de doentes, carentes de compaixão e socorro. Então, para o Espiritismo, as pessoas que têm problemas de desequilíbrio, de comportamento, como nós vemos hoje em dia, os jornais estão cheios, os exemplos aí, né? São catalogadas como pessoas doentes, têm os sentimentos em desequilíbrios, né? Mostrando uma descrença total a tudo, uma negação em tudo. Vemos isso na nossa sociedade, nos nossos dias, violência, pessoas desejando morte dos outros, etc, etc. Então, nós vemos isso daí. Então, precisamos ter compaixão e orar. E é isso que nós precisamos fazer nesse período agora que a espiritualidade que Deus, né, nos colocou, esse momento de nós estarmos aqui, virtualmente, conversando e vibrando em relação às coisas, para que as coisas boas nos aconteçam. Como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam a criatura? Então, os ensinamentos espíritas despertando a mente, porque eles nos despertam a mente para a necessidade do trabalho e do estudo espontâneo. No Espiritismo, nós não somos obrigados a estudar. É um dever de amor, né? Quem tem amor à doutrina, quem tem amor, aliás, quem tem amor a si mesmo, está aqui na doutrina, né? Ela vai fazer esse estudo com amor, com carinho, né? Prepara a criatura em qualquer situação para a obra de aperfeiçoamento, né? Mostrando que a vida continua. A caridade pode auxiliar na cura dos males terrenos, humanos. Fácil verificar que a doutrina espírita encerra a filosofia do pensamento reto, por agente que preserva a saúde moral, resume e concretiza a religião natural do bem, né? Porque é uma religião que só nos leva às coisas boas, nos valoriza, nós aprendemos a nos autovalorizar com o Espiritismo, né? E assim nós vamos valorizando. Quem se valoriza, valoriza aqueles que estão à sua volta, definindo a caridade por terapêutica, ou seja, ela trata, né, de alívio e correção de todos os males que afligem a nossa existência. E essas formas se baseiam, em que formas essenciais se baseia o tratamento espírita? Com os ensinamentos, esses ensinamentos, aprendemos que os atos de bondade, ainda os mais apagados e pequenos, as pequenas coisas boas de bondade que nós fazemos, né? São plantações de alegrias eternas e que o perdão incondicional das ofensas é fórmula santificante para retirar a dor e renovação do destinos. Então, caso de necessidade do perdão, tem que ser uma coisa espontânea, né? Porque se for empurrada, não vai adiantar. Então, a vida vai nos mostrando e nós vamos devagarzinho, às vezes vai aprendendo a perdoar algo que foi feito no passado, e às vezes a pessoa até esquece o que aconteceu, né? Aquilo lá já saiu do seu como se diz, mapa acásico, né? Quais são os medicamentos do espírito? Nas atividades espíritas, colhemos olha só, coisas que às vezes muitos espíritas não dão nem valor. E é uma coisa, é tão essencial, é tão profunda, né? Colhemos do magnetismo sublimados benefícios imediatos. O passe, gente, o passe. Seja no clima do passe, sob o influxo da oração, porque o passe é preciso que haja uma solicitação, uma conexão da nossa alma com Deus, com os irmãos que estão ali. Isso forma aquele campo propício, aquele campo suave, aquele campo
medicinal, que traz o remédio está contido naquela essência, naqueles eflúvios, naquele campo, quando alguém ora por nós e estende a mão sobre a nossa cabeça, alguma parte do nosso corpo, ou mesmo à distância, ou mesmo em pensamento. Né? Então, a oração é que cria todo esse campo de amor. Ou no culto, diz Emmanuel, sistemático, do Evangelho no lar, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças através da inspiração, das inspirações elevadas. Então, quando nós fazemos o Evangelho no lar, todos nós sabemos, né? A nossa casa se ilumina, toda a nossa vizinhança, nós oramos por os animaizinhos, por todos aqueles círculos próximos a nós, né, do bairro, né? Então, é criado realmente um campo terapêutico, digamos assim. O passe cria as vibrações e o evangelho, então, que atrai para o nosso lar entidades benfazejas e que, se vier algum amigo, for trazido alguém que sofre, ele vai ficar quietinho ali recebendo os eflúvios do nosso coração. Então, é tudo terapêutico isso daí. Apaziguando os pensamentos, ou se vale de recursos mediúnicos, espaços no ambiente, a fim de nos propiciar o socorro à alma aflita ou às energias exaustivas. Então, tudo isso, como ele disse, tudo isso, essas messes de amor, desses fluidos curativos, né? Eles apaziguam a nossa alma, melhoram as nossas dores, acalma os nossos pensamentos, nós colocamos as nossas ideias no lugar. É realmente um recurso abençoado que o Espiritismo traz para nós, nos dá, essa doutrina santa, né? Se abraçamos a doutrina espírita, e alerta ele, observemos-lhe os ensinos e compreenderemos que a humildade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e otimismo são medicamentos do espírito. E nós estamos vivenciando uma época dessa. Nós não podemos sair para levar. Há alguns casos aí no começo, não sei se agora já estão. Alguém já disse outro dia que estavam levando ainda as cestas para alguém lá, mas se nós estamos reclusos, o socorro é esse, é a prece, né? Essa solidariedade espiritual que vai além das fronteiras, não se resume ao nosso lar ou à nossa cidade vizinha, vai longe isso daí. Transformando lutas em lições e dificultando em bênção, porque no fundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora que te fluem da inspiração, ouviremos a palavra do Cristo: amai-vos uns os outros como eu vos ameis. Então, pessoal, essa mensagem que eu trouxe para a nossa reflexão hoje à noite, que Deus nos abençoe, né? E que possamos ter uma boa semana.